Uma das dúvidas mais frequentes entre os católicos neófitos, entre os iniciantes na fé, é como se começar a rezar e a ter uma vida de oração constante. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou o Lucas Magneto. Seja bem-vindo ao Catolicismo de A a Z. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações quando tiver vídeo novo. Como Como ter vida de oração? Essa é uma pergunta para muitos católicos, mesmo que não sejam iniciantes na fé. E pode ser que essa também seja uma dúvida sua. Até pensei em gravar antes, mas eu fui colocando outros vídeos na frente, até que estamos aqui, né, já na metade da quaresma, e agora que eu vou lançar o primeiro vídeo sobre oração. Bom, para falar sobre isso, eu irei recorrer ao manual de oração cristã mais antigo que existe. Ou seja, eu vou recorrer ao Evangelho de Jesus Cristo. Lá no Evangelho segundo Mateus, né, no capítulo 6, a partir do versículo 5, Jesus começa a nos ensinar a rezar. É claro que a tradição católica, ao longo dos séculos, desenvolveu muito a teologia mística, né, que diz respeito à vida de oração. Mas para nós começarmos, nós precisamos ir pelo básico, né? E o básico Jesus nos ensina no seu evangelho. E aqui eu trago uma dúvida extra para você, uma resposta a mais que eu vou trazer. Qual é o correto? Rezar ou orar? Existe uma diferença entre as duas? A verdade é que não existe diferença nenhuma entre rezar e orar. Ah, mas é porque me disseram que rezar é quando nós pegamos uma oração pronta e nós apenas repetimos os versos, e orar é quando eu faço uma oração pessoal e construo uma conversa. Não tem nada a ver, certo? É a mesma coisa, são duas palavras que são sinônimas, ou seja, querem dizer a mesma coisa. Então, neste evangelho, né, em Mateus 6, a partir do 5, como eu falei, no versículo 5 Jesus repreende os fariseus, como de costume. E no versículo 6 ele nos diz a forma correta de nos colocarmos em oração. Jesus diz o seguinte: Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em segredo. E o teu pai, que vê o que está em segredo, te retribuirá. Bom, o que é que nós podemos entender desta fala de Jesus, né? Vamos lembrar que Jesus está instruindo os discípulos a forma correta de se fazer a oração. Primeiro ele diz o modo errado, comparando com os fariseus, e depois introduz a forma correta de se fazer a oração. O primeiro passo que Jesus está nos dando aqui é o recolhimento. Ou seja, entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao teu pai em segredo. Esse entrar no quarto aqui nos indica um lugar privado, um lugar pessoal, um lugar próprio do nosso recolhimento. Mais que isso, fechar a porta. Não basta apenas nós nos colocarmos em um local retirado, né? Não basta apenas ficarmos sozinhos, isso é necessário. Mas ficando sozinho e estando em um local reservado, eu preciso fechar a porta, ou seja, deixar que as preocupações de fora não entrem no meu ambiente de oração. Veja, eu nem comecei a rezar ainda, mas eu já estou tendo uma postura de oração. Não comecei ainda a falar com Deus, mas eu estou me colocando numa postura orante. Eu preciso me recolher. Não dá para eu rezar no fuzuê. Estou no meio de uma festa, vou ali no cantinho para fazer uma oração. Né? Não é o jeito que Jesus nos ensina de termos a nossa relação pessoal com Deus. Para essa relação, nós precisamos nos recolher. De fato, é muito complicado eu querer ter uma oração frutuosa se, em primeiro lugar, eu não consigo nem ficar sozinho. Talvez isso não seja nem culpa sua, né? Aqui, por exemplo, para mim, ficar em casa é um evento extraordinário da natureza. Mas é reconhecendo a própria dificuldade da minha realidade de se estar sozinho que eu devo construir uma forma viável de estabelecer essa relação, de estabelecer essa postura de oração. Também é muito difícil eu querer que a minha oração dê certo se no momento em que eu estou em oração, eu estou atribulado por diversas preocupações. Deixa eu dar alguns exemplos para você. Você começa a orar, mas aí já se põe em preocupação. Em quanto tempo você vai demorar orando? Porque depois da oração você tem trabalho da faculdade para terminar. Não pode esperar até outro dia.
Você começa a rezar, mas está preocupado com o horário que tem de dar comida para o menino. Enfim, são apenas 2 exemplos de situações cotidianas que nos acontecem, mas existem diversos outros e diversas situações que atrapalham a nossa postura de oração. Fecha a porta do teu quarto e abstrai essas preocupações. Se abstrai do mundo, se retira. Não podemos ser como Marta, que ao invés de estar na presença de Cristo, ficou cuidando dos afazeres domésticos. Temos que ser como Maria, que escolheu a melhor parte, escolheu estar com Jesus. Isso tudo é necessário para uma postura de oração. Mas nós também precisamos refletir que para orar, para rezar, falar com Deus, nós precisamos fazer uma interiorização. O que é que significa isso? A nossa alma, que está muito voltada para o que é exterior, né, para o mundo fora, no momento da oração, precisa recolher-se em si mesma, precisa entrar dentro de si, para que dessa forma nós busquemos a presença de Deus que existe na nossa alma. Certo? Isso aqui não é poesia não, isso aqui é doutrina cristã. Quando nós rezamos, nós buscamos a presença de Deus que existe dentro de nós. E aqui nós temos outra coisa bem trabalhosa. Se até aqui eu apontei alguns problemas que você pode ter, né, no mundo material, aqui nós temos alguns problemas espirituais. Porque quando você faz esse esforço da sua alma voltar para dentro de si mesma, acontece uma coisa bastante incômoda, que é você se confrontar com a sua própria condição miserável de pecador. Então, quando você faz esse recolhimento interior, acontece que você se depara com as suas falhas, com as suas faltas com Deus, com os seus pecados graves e mesmo pecados leves, com as suas imposturas cristãs. O nome disso é exame de consciência. Quando eu faço essa interiorização, se ela é bem feita, inevitavelmente eu vou me deparar com a minha consciência. Eu vou fazer este exame. E quanto mais distante eu estiver da graça de Deus, se eu estiver, por exemplo, em estado de pecado mortal, essa situação é mais incômoda ainda. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Acontece que muitas vezes as pessoas vendo essa situação acabam por desistir, por desanimar de fazer a oração. Ou se não deixam a oração de completa, fazem apenas uma oração michuruca. Que por mais que seja válida, porque você está ali se esforçando para se comunicar com Deus, é uma oração que não tem muito impacto em uma vida de oração que se proponha a ser perseverante e contínua. Olha só o tanto de coisa que eu já falei, só refletindo sobre o primeiro passo que Jesus nos ensina na hora de fazer a oração. Mas o principal de tudo isso é, antes de eu começar a fazer esses passos, eu ter uma vontade interior, um movimento do meu coração para alcançar a Deus, ter essa vontade de me unir a Deus. Uma vez que eu tenho verdadeiramente essa vontade de união, que eu não estou me colocando em oração por preceito, porque disseram que eu sou cristão e tenho que rezar, mas sim porque eu construí uma convicção de que eu preciso me voltar àquele que inteiramente se volta para mim, aí todo o resto fica mais fácil. Você vai ter as dificuldades que eu estou dizendo aqui, mas já fica mais fácil, porque você tem um movimento interior e verdadeiro de vontade de se unir a Deus. Então tenhamos coragem. Coragem para fazermos esse esforço orante, que os frutos de uma alma que se une a Deus está testemunhado nos evangelhos e está testemunhado na vida dos santos. Esse é o primeiro passo da oração, o recolhimento. Uma vez que com a prática diária eu já me coloquei nesses exercícios da postura orante, eu posso prosseguir para os próximos passos da vida de oração. Isso vai ser o tema de um próximo vídeo aqui no canal. Por esse vídeo é isso. Que a paz e a graça esteja com todos e oremos ao Senhor.